Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre execução de título extrajudicial, tá? Como nós vimos no nosso conceito de obrigação, a execução é o cumprimento forçado de uma obrigação inadimplida. Então, a tutela executiva assume a natureza dessa obrigação. Então, pode ser tutela executiva para a obrigação de dar, seja na modalidade de dar a quantia certa ou entregar a coisa certa, modalidade de obrigação de fazer e de não fazer. Cada uma nós vamos ter uma espécie de execução, como nós vimos na aula sobre cumprimento de sentença e vamos ver agora na aula sobre execução de título extrajudicial. Tá? Aqui o primeiro artigo que chama a atenção é o 781, que ele fala sobre o foro competente para a execução. A regra é o foro de domicílio do executado, ok? Tá? A citação aqui na modalidade é execução de obrigação de entrega de coisa certa, título extrajudicial. Há uma citação para o devedor em 15 dias satisfazer a obrigação sob pena de multa. E o mandado de citação já vai constar a ordem para emissão na posse, na hipótese de bens imóveis, ou busca e apreensão na hipótese de bens móveis. Tá? Aqui está a regra do artigo 806 do CPC que trata disso. Na obrigação de entregar a coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, o devedor será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Ao despachar a inicial, diz o parágrafo 1º, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso. Veja, poderá significa que é uma faculdade do juiz. Ele poderá ou não, dependendo da medida coercitiva que ele queira adotar para aquela execução, para a sua satisfação. E a lei, quando fala que multa por dia de atraso, não necessariamente por dia. A periodicidade da multa vai ser por dia, por semana, por hora, vai depender da natureza da obrigação. Necessariamente não será por dia. Via de regra, o é. Tá? No parágrafo 2º desse artigo 806, ele fala que no mandado de citação constará a ordem para emissão na posse, no caso de bem imóvel, busca e apreensão na hipótese de bem imóvel. Tá? O artigo 807 continua nessa linha. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo de entrega respectivo e considerada satisfeita a obrigação. Tá? Então, essa é a intenção de satisfação da obrigação. A execução das obrigações de fazer ou não fazer. Então, nós vimos que na obrigação de dar, na modalidade de entregar a coisa certa, nós vimos anterior, e na modalidade de fazer ou não fazer, vamos ver agora, a citação para cumprir a obrigação no prazo assinalado pelo juiz. Nós vimos aqui que na obrigação para entrega de coisa, é um prazo de 15 dias já dado pela lei. Na obrigação de fazer ou não fazer de título extrajudicial, a citação vai ser para cumprir a obrigação no prazo assinalado pelo juiz, salvo se outro estiver no título. Caso tenha um prazo previsto para cumprimento no título, será esse. Se não tiver, será o prazo que o juiz assinalar de acordo com a natureza da obrigação. Nessa modalidade de fazer ou não fazer. Não cumprida a obrigação, o exequente poderá requerer a satisfação às custas do executado, ou seja, derrubar um muro, levantar um muro, as medidas que forem adequadas. Tá? Aqui eu chamo muita atenção para esse artigo 771. Ele diz que este livro, que é a parte do Código que regula o procedimento de execução por título extrajudicial, ou seja, o procedimento de execução fundado em título extrajudicial e suas disposições aplicam-se, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, e aqui entra execução contra a fazenda pública, lei de execução fiscal, execução em juizados especiais, execução na justiça do trabalho, ou seja, são regras gerais do processo de execução. Então, as suas disposições, as disposições dessa parte de execução de título extrajudicial, se aplicam às demais espécies de execução, tá? Tanto ao cumprimento de sentença, bem como a atos ou fatos processuais a que a lei atribui força executiva. Eu chamo a atenção da expressão no que couber. Essa expressão que consta no 771 significa uma regra de adaptação, ou seja, esse dispositivo vai se adaptar, as regras sobre execução vão se adaptar à situação de cada procedimento executivo, observando-se as suas peculiaridades. Por isso que tem esse no que couber. Tá, aqui nós vamos ver as fases
da execução por quantia certa. Nós já vimos a execução de dar, modalidade de entregar coisa, citação em 15 dias, fazer ou não fazer citação no prazo, para cumprir a obrigação no prazo assinalado pelo juiz, e execução por quantia certa. A melhor doutrina identifica 4 fases nessa execução. Tá? A fase postulatória, que seria a petição inicial da execução, a admissibilidade da execução, a citação e a avaliação da postura do devedor. Nós temos a fase instrutória, que seria penhora e avaliação. A fase expropriatória seria aquela que nós vamos trabalhar com as técnicas de adjudicação, alienação por iniciativa particular, alienação por iniciativa pública, seria por asta pública, e expropriação de frutos e rendimentos. E a fase satisfativa, que é a entrega do dinheiro ou da carta de adjudicação. Vamos ver cada uma delas agora. Fase postulatória. Requisitos da inicial, que devem constar numa inicial de título extrajudicial e que se adaptam, no que couber, aos demais procedimentos executivos. O primeiro requisito é o título executivo extrajudicial, que ele deve acompanhar a inicial. O segundo, demonstrativo atualizado do débito, caso de execução por quantia certa. A indicação da espécie de execução, tá? Cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial, execução de juizado, execução da Justiça do Trabalho, lei de execução fiscal. Lembrando que na lei de execução fiscal, que nós vamos estudar em outra aula, o título é a certidão de dívida ativa. Tá? Identificação do exequente e do executado, são os polos da execução, são sujeitos do processo executivo. Bens suscetíveis de penhora sempre que possível, deve indicar onde se encontram os bens para satisfazer a obrigação. Pedido de citação extra na execução de título extrajudicial ou intimação na execução judicial, que é o cumprimento de sentença. E o pedido, né? Aqui nós temos a certidão de averbação. Ela ocorre após a admissão da execução. O que é? O que é a certidão de averbação? É uma certidão com todos os elementos do processo de execução e ela pode ser averbada no registro de imóveis, no DETRAN, onde estão registrados os veículos, ou nos registros de outros bens, como de aviação, de aviões, de barcos. Tá? Ela tem um efeito prático que está aí, que ela antecipa a prática de atos para evitar fraude à execução, que seria a alienação do patrimônio. Né? Então, você resguarda, bloqueia a alienação desse patrimônio. Tá? E após a certidão de averbação, caso ocorra alguma alienação, essa é considerada fraudulenta. Então, o que é a certidão de averbação? Após a admissibilidade da execução, o juiz vai verificar se estão presentes esses requisitos, você pode requerer a expedição de uma certidão de averbação para proceder restrições patrimoniais nos órgãos competentes. Antecipa um pouco a execução e garante, são medidas de satisfação da execução. Nós temos a citação do devedor e arresto. Tá? A citação vem após a admissão da execução. Tá? O 829 trata disso, execução por quantia certa. O executado será citado para pagar a dívida, ou seja, a obrigação de dar a modalidade de quantia certa, no prazo de 3 dias contados da citação. Então, nós temos 3 espécies de prazo após a citação. Nós temos na obrigação de entregar coisa, prazo de 15 dias, obrigação de fazer ou não fazer, prazo assinalado pelo juiz, e na obrigação de dar a quantia certa, pagar, tá? É no prazo de 3 dias contados da citação. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e avaliação do mandado de citação a ser cumprida pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado. Ou seja, transcorridos os 3 dias, o oficial de justiça já fica autorizado para proceder à penhora e à avaliação dos bens. Tá? O arresto. O arresto, temos 2 espécies, o arresto executivo e o arresto cautelar. Eles têm finalidades diferentes. O arresto executivo é também chamado pré-penhora e, por isso, ele é um ato executivo, um ato do processo de execução.
Ele ocorre quando não encontramos o devedor, mas são encontrados bens. Ou seja, o oficial de justiça não acha o devedor, mas localiza bens. Então, procede-se o arresto desses bens, tá, para garantir a execução. O arresto cautelar já tem outra natureza. Ele é uma medida cautelar e tem dois pressupostos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, que são requisitos do processo cautelar. Tá? É bom saber essa diferenciação. Aqui o 830, ele trata disso. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tanto os bens quanto os bastem para garantir a execução. Ou seja, ele não encontrou o executado, mas achou bens. Então ele vai proceder ao arresto. Aí vem falando, após a efetivação do arresto, o oficial procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeitas de ocultação, realizará a citação com hora certa, tá? Certificado detalhadamente ocorrido. No parágrafo 2º, ele diz que incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez que frustradas a pessoal e a com hora certa. Tá? A com hora certa ocorre quando há suspeita de que o devedor está se escondendo. Se não houver essa suspeita, a citação será por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora. Por isso que ele é chamado de pré-penhora. É uma penhora prévia, tá? Independente de termo. E aqui nós temos o 301. Nós não temos mais, como tinha no código anterior, processo de execução e processo de execução, nós temos ainda o processo de execução, não temos mais o processo cautelar. Tá? Então, o 301, ele trata da tutela de urgência de natureza cautelar, que pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Esse arresto cautelar ele objetiva garantir o processo como instrumento hábil à satisfação da obrigação, o cumprimento para a garantia do processo mesmo. Ele pode ocorrer, inclusive, na fase de conhecimento, não necessariamente na de execução. Então, nós temos o arresto cautelar e o arresto executivo ou pré-penhora. Posturas do executado. O executado ele pode pagar a dívida em 3 dias contados da citação. A vantagem disso é que é a redução dos honorários. Ele pode parcelar o pagamento em 15 dias, teria 15 dias para fazer isso. Depósito de 30% do valor atualizado, mais custas e honorários. Tá? Ele pode embargar a execução, independente de garantia do juízo. Essa foi uma inovação que se aplica à execução de título no CPC, na Lei 9.099, que trata dos juizados, a necessidade de garantia do juízo. Tá? Então, e na inércia do executado, a obrigação vai ser acrescida de multa de 10% do saldo devedor, mais atos de penhora. Tá? Vamos aqui avançar. A fase instrutória. Nós vimos que nós temos a fase postulatória, seria a petição inicial. Nós temos a fase instrutória, a fase expropriatória e a fase satisfativa. Agora nós veremos a fase instrutória. Nós temos a fase em que ocorre a penhora. O que é a penhora? Aqui vai um conceito, tá? A penhora é o ato executivo que concretiza o princípio da patrimonialidade do executado, que nós vimos quando estudamos os princípios da execução. O princípio da patrimonialidade significa que os bens do executado respondem pela obrigação. A obrigação não é pessoal, ela é patrimonial. Então, a penhora ela é um ato executivo de natureza patrimonial. Tá? Esse seria o conceito de penhora. Seus efeitos, nós temos efeitos processuais, garantia do juízo, individualização patrimonial, fixação do direito de preferência. E nós temos também efeitos materiais, retiradas da posse direta do bem do executado e ineficácia de atos de exoneração, que ele tente transferir o patrimônio para outro para esvaziar a execução. Aqui nós vamos tratar sobre bens impenhoráveis.
É bom saber para vocês que nem todos os bens são sujeitos à penhora. O 833 ele traz algumas regras, eu vou aqui apenas falar das mais importantes. São impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Os bens móveis e os pertences de utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão médio de vida. Tá? Aqui, que guarnecem a residência do executado. Isso dá muito problema na execução, às vezes nos juizados especiais, porque o exequente, às vezes, é até mais pobre que o executado. Então, você vai deixar de penhorar o ar-condicionado na casa do executado, mas o exequente não tem um ar-condicionado. Então, tem que ter um bom senso na aplicação dessa norma, tá? E definir, trabalhar com esse critério de elevado valor segundo as necessidades da tutela, da parte e do bem discutido no processo. Tá? Também são impenhoráveis os vestuários, as roupas, né? E bens de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor, os vencimentos, subsídios, todos os salários em geral, né? Ressalvados os casos do parágrafo 2º, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas já antecipo que são salários superiores a 50 salários mínimos mensais. Tá? Pouquíssimas pessoas ganham isso. Na época que esse código estava em discussão, a ideia era deixar em 20 salários mínimos essa impenhorabilidade de salário, mas isso não passou. Tá? Os livros, máquinas, utensílios necessários ao exercício da profissão do executado, ou seja, um marceneiro, você não vai tirar os bens da marcenaria dele, porque senão ele não vai trabalhar. Tá? Um motoboy, você não pode tirar a moto. Num salão de beleza, você não pode tirar os utensílios necessários ao exercício da profissão e por aí vai. Tá? Aqui, voltando à regra do 839, parágrafo 2º, que trata da impenhorabilidade do salário, ele diz que são impenhoráveis as quantias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Pouquíssimas pessoas ganham isso no Brasil. E abre uma exceção, no caso de pagamento de prestação alimentícia. Bem de família. Também é impenhorável. Nós temos duas espécies, o convencional, que está previsto no Código Civil, artigos 1711 a 1722. É um ato do instituidor e deve ser averbado no registro de imóveis. Tá? Efeitos. Gera impenhorabilidade e inalienabilidade do bem. Tá? E nós temos também os bens de família legal, Lei 8.009, de 1990. Esses bens de família legal têm origem no Instituto Americano, chamado Homestead, para os proprietários permanecerem na terra. Recebeu posteriormente uma reconstrução jurisprudencial e hoje também está abrigado na súmula 364 do STJ, que dá o sentido mais amplo possível para os bens de família. Tá? Então, essa súmula ela garante que bens de família abrange tanto pessoas casadas, solteiras, em união estável, hétero ou homoafetivas, viúvos, viúvas, etc. Tá? Nós temos aqui a Lei 8.009, tá? Que trata sobre bem de família, tá? E abre algumas exceções para... Aqui estão elencados, tá? Mas falando em título decorrente de financiamento à construção ou aquisição do imóvel, pelo credor de prestação alimentícia, tá? Uma exceção, para cobranças de impostos predial ou territorial, ou seja, fisco sempre com alguma preferência na execução, para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido em garantia real, para bens adquiridos em produto de crime, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Tá? Aqui nós temos a ordem de penhora, 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Quando a gente fala preferencialmente, sempre que essa expressão aparece no nosso direito, ela quer falar em antecipação, antes de. Nós temos, por exemplo, no artigo 100 da Constituição, que trata de preferência de precatórios, ou seja, são filas que se estabelecem de acordo com critérios definidos pelo legislador. Então, quando ele fala em preferência, significa que um se antepõe ao seguinte. Tá? Então, o dinheiro
é o primeiro da fila. Então, você vai tentar fazer penhora de dinheiro. Sendo impossível, são penhorados títulos da dívida pública. Não os havendo ou sendo insuficientes, nós vamos para penhora de títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Depois para veículos, bens imóveis, semoventes e por aí vai. Tá? Importante vocês saberem que existe uma ordem e que a preferência está ligada à liquidez desse patrimônio. Tá? Primeiro dinheiro, títulos da dívida, valores de mercado, veículos. Tá. Documentação da penhora e seu registro. A penhora será realizada, diz 838 do CPC, mediante auto ou termo que conterá a indicação do dia, mês e ano e o lugar em que foi feita, nome do exequente do executado, descrição dos bens penhorados com suas características, nomeação depositário do bem. Isso é muito importante, nós vamos falar depois sobre isso. Aqui eu tenho um modelo de um auto de penhora e avaliação. O auto de penhora é lavrado pelo oficial de justiça. Tá? Aqui ele vem com foto do veículo, foi uma penhora em um automóvel. Ele vem com o juízo de origem, o número do mandado, o número do processo, exequente, executado, valor da execução, data da última atualização, endereço da diligência, data em que foi feito o auto de penhora, descrição completa do veículo penhorado, um tópico sobre conservação e avaliação do bem. A avaliação é extremamente importante para as fases posteriores da execução. Tá? Então, sempre que vocês pegarem o auto de penhora, observe se está tudo bem descrito, se a avaliação está adequada. E os autos mais modernos hoje constam com foto, que permite a visualização do nome do bem, o que facilita a satisfação de fases posteriores. Aqui nós temos um termo de penhora, ele já é assinado pelo juiz, auto de penhora oficial de justiça, termo de penhora assinado pelo juiz, também vem com uma descrição do bem, aqui é um termo de penhora de um imóvel. Tá? Depositários do bem. Tá? Aqui é um elemento muito importante, ele está dizendo no 840, serão preferencialmente depositados as quantias em dinheiro, papéis de crédito, as pedras, metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa, ou em Banco do Estado ou Distrito Federal, ou seja, em bancos oficiais. Os móveis, semoventes, imóveis, em poder depositário judicial. E vem falando. Aí no parágrafo 1º, no caso do inciso 2 do caput, que são os móveis, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Essa é uma medida extremamente prática para satisfazer a execução. Por quê? Nada dá mais temor, receio ao executado do que o bem dele, o carro dele, na mão do exequente. Porque o exequente vai usar o bem, ele tem a obrigação de conservá-lo. Mas, ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal diz que não existe mais prisão por depositário infiel, criou a figura do depositário irresponsável. E esse depositário pode ser tanto o executado, que some com o bem, que não cuida do bem, que tira as calotas, troca o pneu, danifica o rádio, como pode ser o exequente. Então, deixar o seu carro, o seu patrimônio, na mão do exequente dá muito receio ao executado. Então, é sempre que vocês estiverem advogando, trabalhando ou na atividade judicante, sempre procurar, nessa fase da execução, deixar os bens preferencialmente em poder do exequente, os bens móveis. Tá? A intimação da penhora, tá? Formalizada a penhora, por auto ou por termo, dela será imediatamente intimado o executado, se possível no próprio ato. Tá? A intimação da penhora será feita ao advogado executado ou a sociedade de advogados a que pertence. Se não houver advogado constituído, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal, por AR. Tá? Aqui são outras normas importantes saberem disso. Substituição do bem penhorado. Caso o bem não seja adequado para satisfazer a obrigação, ou possa ser feita de modo menos oneroso, o executado pode, no prazo de 10 dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição deste bem, diz o artigo 847, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Veja, ele deixou correr toda a execução, ele foi intimado para pagar, não pagou, não parcelou o débito, não negociou a dívida. Quando nós chegamos a atos de expropriação, ele vem falando, olha, esse bem, a execução podia ser feita de uma forma menos onerosa. Tá?
Nós temos sempre que lembrar aqui a ordem de preferência da penhora. Dinheiro, títulos da dívida não havendo, títulos e valores mobiliários não havendo, veículos de vias terrestres, bens imóveis. Então, se não achou dinheiro, nem título, nem valores mobiliários, os veículos estão na ordem de preferência. Então, o simples pedido para substituição de um outro que está após não é necessariamente adequado nem para ser deferido, a não ser que seja um pedido bem fundamentado. As partes poderão requerer a substituição da penhora se não obedecer à ordem legal. Nós vimos a ordem que um item se antepõe ao outro, tá? E o bem for de baixa liquidez, ou seja, for um veículo velho, difícil de comercialização, tá? Um título que não tenha valor no mercado. Aqui nós estamos falando das partes, tanto o exequente como o executado. Avaliação. A avaliação é algo extremamente importante para a execução, porque ela que vai pautar a fase de alienação ou adjudicação posterior. A avaliação será realizada pelo oficial de justiça, constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora, ou em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese especificar os bens com suas características e o estado em que se encontra o valor dos bens. Essa avaliação por perito é mais em imóveis, muitas vezes em fazenda, para se aferir a extensão, o que tem lá dentro, para poder proceder uma alienação. Chegamos à fase expropriatória. Tá? A fase expropriatória é constituída de 3 etapas: adjudicação, alienação por iniciativa particular, alienação pública. Tá? A adjudicação é uma prerrogativa do exequente para requerer o bem para si, o bem penhorado. Tá? Ele quer ficar com o bem para si em cumprimento à obrigação. É uma modalidade expropriatória primeira, é a modalidade expropriatória primordial, ela se antepõe às demais. Tá? Alienação por iniciativa pública ou particular, elas são subsidiárias à adjudicação. Então, primeiro, o exequente tem que ser consultado se quer adjudicar. Se não quiser, tem que tratar a alienação por iniciativa particular. Se não puder, aí será feita a alienação pública por asta. Tá? Então, as modalidades são subsidiárias à adjudicação. Tá? A remissão de pagamento. A remissão seria o pagamento pelo executado. Lembrando, nós temos remissão com C cedilhado, que é pagamento, e remissão com 2 S, que é perdão. Tá? Então, nós estamos tratando aqui da remissão com C cedilhado, que é pagamento. 826 trata disso. Antes de adjudicados ou alienados os bens, seja por iniciativa pública ou particular, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, ou seja, pagar a dívida, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Após a adjudicação ou alienação, isso é impossível. Então, até esse momento, ele pode pagar a dívida com seus encargos. Adjudicação, que nós vimos as 3 modalidades da fase expropriatória: adjudicação, alienação, iniciativa pública ou particular. Vamos ver a adjudicação, tratada no artigo 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, daí a importância da avaliação, porque ela vai pautar essas etapas expropriatórias, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados, ou seja, os bens vão ficar para ele. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido, até para caso ele queira pagar a dívida. Ele será intimado pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, por carta com aviso de recebimento, AR, no caso de representado pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador constituído nos autos, por meio eletrônico, caso não tenha procuradores também nos autos, mas esteja no processo. Ele esteja no processo por meio eletrônico, esteja habilitado. Considera-se realizada a intimação quando o executado não houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto 274, parágrafo único. Isso aqui foi uma importante inovação que teve no CPC atual. É uma regra que vem do artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, e considera que
dá ao obrigar a parte demandada a obrigação de comunicar suas mudanças de endereço no processo. As partes em geral, e se houver mudança não comunicada, a intimação no endereço que consta nos autos é válida. Tá? Adjudicação, valor do bem, 876, parágrafo 4º. Se o valor do crédito for inferior ao dos bens, ao bem penhorado, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença que ficará à disposição do executado. Tá? Superior aos dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Ou seja, se o valor da dívida for inferior ao do bem, por exemplo, a dívida é de 8.000, o automóvel penhorado são 15, para ele adjudicar, ele vai ter que depositar 7.000 e essa quantia ficará à disposição do executado. Se a quantia for superior, a dívida for de 20.000, o automóvel for avaliado por 10, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente, pelos 10.000 restantes. Lavratura do auto de adjudicação. Transcorrido o prazo de 5 dias contados da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura de auto de adjudicação. Aí será expedida carta de adjudicação e mandado de emissão na posse, quando se tratar de bem imóvel, e simplesmente uma ordem de entrega ao adjudicatário quando se tratar de bem móvel. Tá? Então, carta de adjudicação e mandado de emissão na posse, bem imóvel, ordem de entrega, bem móvel. Então, para um carro, um bem móvel, para uma fazenda, uma casa, uma ordem de emissão na posse. Tá? Nós estamos trabalhando agora na terceira hipótese de expropriação. Nós vimos a adjudicação, vamos ver agora a alienação, por iniciativa particular e iniciativa pública, que é leilão judicial eletrônico ou presencial. Tá? Tratadas no artigo 879 e seguintes. Caráter subsidiário, isso é muito importante lembrar. Artigo 881. Alienação far-se-á em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou alienação por iniciativa particular. Voltando aqui, nós vimos aqui que a fase expropriatória consta-se a adjudicação em primeiro lugar, alienação por iniciativa particular em segundo lugar e, na última hipótese, alienação pública, tá? Por iniciativa pública, que vai se dar em leilão judicial eletrônico ou presencial. Então, ela tem um caráter subsidiário, alienação do bem penhorado. Artigo 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Arrematação, quem poderá participar? Veja, pode oferecer lance, com exceção tutor, curador, testamenteiro, mandatário, juiz, membro do Ministério Público, defensor público, tá? Nos processos que servirem ou que estender a sua autoridade, servidor público em geral, leiloeiro, advogado de qualquer das partes. Veja, não há aqui na arrematação, que é a licitação, a exclusão do credor. Então, se o credor não quiser adjudicar o bem, ele pode participar da alienação, que se dá por arrematação, e tentar adquirir o bem por um valor inferior. Tá? Aqui veja, não será aceito o lance que ofereça preço vil, e considera-se preço vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Por isso, a lei trabalha após a avaliação com esse elemento. Então, a avaliação que é feita é uma fase muito importante, deve ser acompanhada com muito cuidado, porque ela vai pautar as fases seguintes do processo, como vocês estão vendo. Arrematação parcelado. O interessado em adquirir bem penhorado em prestações, ou seja, eu não tenho dinheiro para comprar o bem de uma vez só, mas eu tenho interesse em ficar com ele, poderá apresentar por escrito até o início do primeiro leilão. Nós estamos tratando aqui, então, na modalidade de asta pública, modalidade de alienação por asta pública, que não é por iniciativa particular, até o início do primeiro leilão, tá? Por valor não inferior ao da avaliação, até o início do segundo leilão, por valor que não seja considerado preço vil, ou seja, que não seja inferior a 50%. Tá? Em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de bem imóvel, ou por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de bem imóvel. Essa hipoteca vai ser levada à averbação no registro de imóveis. Então, lembrando, caução, garantia da arrematação, do parcelamento, caução
bem imóvel, hipoteca, levada a registro no cartório de imóveis. No caso de não pagamento, haverá perda de caução, voltando o bem a novo leilão, tá? Do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Tá? A arrematação constará de auto, que será lavrado de imediato, e ordem de entrega de bem imóvel ou carta de arrematação de bem imóvel. Aqui no caso de, lembrando aqui na arrematação, no caso de não pagamento de bem imóvel, vai ser cancelada a transferência do bem, tá? Só lembrando. Aqui nós temos um exemplo de um auto de arrematação de um veículo, um EcoSport. Vem a descrição de arrematação, número do processo, data em que foi realizado, descrição do bem, falando da asta pública, número de lances, valor do maior lance, percentual sobre avaliação e encerramento do leilão. Tá? Aqui nós temos um exemplo de uma carta de arrematação, que é para bem imóvel, tá? Com a descrição do bem, também para vocês avaliarem e verificarem como é que se procede. Arrematação e invalidação. Aqui é importante lembrar que no Código de 73 nós tínhamos os embargos de primeira fase, que seriam embargos à execução, embargos de devedor, normalmente chamados, e embargos de segunda fase, que seriam embargos à arrematação, embargos à adjudicação. Eles não existem mais, tá? Basta um simples pedido. Isso já era um rito que vinha na Lei 9.099, que foi incorporado ao CPC, suprimindo essa fase totalmente desnecessária do processo de execução. Tá? Aí, só lembrando aqui, 903, parágrafo 4º, após a expedição da carta de arrematação ou ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada em ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Tá? Fase de satisfação. A satisfação do crédito exequente far-se-á pela entrega do dinheiro, no caso, quando há dinheiro, penhora de valores, com fluidez financeira, né? E pela adjudicação dos bens penhorados, ou seja, no caso de adjudicação, na hipótese de alienação, seja por iniciativa pública ou particular, o bem vai ser vendido e o dinheiro fica para o credor, para o exequente. Havendo adjudicação, pela adjudicação. Então, a satisfação se dá de duas hipóteses. Tá? Modo de levantamento, mandado de levantamento, que é a quitação. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da dívida paga. A expedição do mandado de levantamento, diz o parágrafo único do 906, poderá ser substituída pela transferência eletrônica, que facilita, né? Do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Era isso, pessoal. Na próxima aula, nós veremos a execução, a defesa em embargos, tá?